virtual. Caiu. Acho que aqui dá. Neste momento nós queremos saudar a todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor, aos irmãos que estão nesse momento ligados e conectados aqui na nossa escola bíblica dominical. Então, com muita alegria, a bênção de Deus. Estamos com a bênção do Senhor e com certeza o nosso coração está bastante alegres por poder mais uma vez, nesta segunda aula, aqui pela manhã, que eu estou aqui no departamento infantil da Assembleia de Deus em Currais Novos, a parte logística aqui de produção, nosso irmão Alberani, que está aqui na parte logística do som, da transmissão desta live, e que fez aqui a montagem dentro de todos os critérios técnicos. Então, a todos os demais irmãos, a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos aqueles que estão sintonizados, a nossa alegria e a nossa bênção. Pedimos a sua preciosa atenção, porque hoje nós vamos estudar a lição de número 2, cujo tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Continuando o estudo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde esta carta trata exatamente sobre as bênçãos do Senhor, e hoje vamos estudar a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Sublimidade no sentido de grandioso, de soberano. Então, esta bênção soberana, as coisas grandiosas de Deus que estão reveladas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O texto áureo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui nós temos Efésios capítulo 1, versículo 3, onde Paulo, mais uma vez, ele agradece a Deus e exalta a glória do nosso Pai eterno, nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e mostra aqui que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, conforme o que nós aprendemos na teologia paulina, e que também é a teologia bíblica, é que a nossa eleição por Deus foi feita em Cristo muito antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, o plano divino não foi algo em que aconteceu de uma maneira imprevisível. Deus já de antemão sabia e sabe de todas as coisas que iriam acontecer e aconteceram. Então Deus, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso Jesus disse aos seus discípulos lá no dia da ceia, que não foram eles que escolheram a Jesus, mas sim Jesus que os havia escolhido antes da fundação do mundo. Graças a Deus por isso. Então, a leitura bíblica em classe, os irmãos podem conferir aí, na carta aos Efésios, capítulo 1, nós temos aqui o versículo 3, 4 e 9 ao 14. Então, com a leitura bíblica em classe, para a meditação dos nossos irmãos e irmãs. Então, vamos aqui o objetivo geral desta carta. Qual é o objetivo geral quando Paulo escreve aos Efésios? O que é que Paulo desejava que os irmãos que estavam em Éfeso, eles entendessem e conhecessem? Paulo aqui esclarece as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Então, a temática desta carta está focalizada exatamente nas bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a carta aos Efésios é esta carta em que nós vemos o transbordar das bênçãos de Deus mediante a salvação por Cristo Jesus, através da sua graça, da sua paz, da sua eleição e da nossa união com Ele. Então vamos ver aqui alguns pontos a destacar, o que vamos dar destaque nesta lição. Primeiro, refletir a respeito da nova posição em Cristo. Essa nova posição é a nossa, quer dizer, o que nós éramos antes e agora o que é que nós somos em Cristo. Antes nós éramos forasteiros e hoje nós somos concidadãos. Antes
nós estávamos escravos e hoje, pela graça de Deus, somos libertos. Antes, nós estávamos miseráveis, desgraçados, mas fomos alcançados pela sua graça. Antes, nós estávamos desgarrados, mas agora fomos acolhidos no aprisco do pastor. Antes, nós éramos gentios, levados em roda por todo o vento de doutrina, mas em Cristo Jesus nós formamos com ele um elo de unidade como um povo só e participante da sua natureza. Antes, nós não éramos do povo de Deus e agora nós somos parte do povo de Deus. Antes, nós estávamos distantes de Deus, mas agora por Cristo Jesus nós chegamos perto. Então aqui nós temos para nós refletirmos a respeito da nova posição em Cristo. Outra coisa desta carta, nesta lição, é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é isso? É que a nossa vida seja uma vida de testemunho, em que haja sim uma realidade em Cristo, mas de uma vida cristocêntrica. O que é isto? Centralizada exatamente na pessoa de Jesus, na pessoa de Cristo. É por isso que é cristocêntrica, onde Jesus ele termina sendo e é o centro de nossa vida. E a parte 3, explicitar, ou explicar, ou descrever que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Então, a obra maravilhosa da Trindade é que Deus é o arquiteto, Jesus, ele é aquele que veio executar o plano da salvação, e o Espírito Santo aplica este plano em nós. Então, veja que o plano divino, o plano de Deus, evidencia a presença da Trindade, em que nós somos um em Cristo mediante a obra maravilhosa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele desempenha importante papel no plano da salvação. Então, fazendo aqui uma interação, Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais aos seus eleitos. Então, essas bênçãos revelam a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. Então, veja aqui que o projeto divino, ele traz em si a natureza desse projeto, a execução desse projeto, a revelação desse projeto, as bênçãos, revelando a grandeza, a excelência e a perfeição desse próprio projeto. Então, tudo isso se integra, ou se integram. O plano de salvação arquitetado pelo nosso Criador é algo incomensurável. Isto é, o plano de Deus não tem como nós medirmos com a nossa régua, com a nossa medida humana. O plano de Deus, ele extrapola as dimensões e vai além fronteiras. O plano de Deus alcança não apenas uma localidade, mas é internacional e universal. O plano de Deus abrange povos, línguas, multidões, nações e todos aqueles que necessitam da graça soberana do Senhor. Então, em Cristo, ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, aí nós temos essa passagem em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Essa doutrina é uma doutrina gloriosa, porque ela revela o imenso amor de Deus. Então, devemos nos alegrar por isso, pois em Cristo fomos eleitos para desfrutar desse maravilhoso plano. Então, veja aí que a grande obra redentora, a obra da salvação, é que esta é uma doutrina que revela exatamente o amor de Deus. O versículo mais conhecido, eu creio, dos cristãos na Bíblia é em João 3,16, quando Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse versículo nós temos o resumo de toda a obra redentora na pessoa de Jesus, tendo como alvo principal a salvação do homem. Então vamos ver aqui. Então vamos aqui abordar, falar sobre a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então, desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Então, veja que o plano de Deus já foi concebido na eternidade. Não foi algo que
aconteceu esporadicamente, acidentalmente, e Deus disse, eu agora vou resolver fazer um plano para salvar o homem. Não, tudo já estava determinado e pré-ordenado por Deus, visto em sua onipotência e onisciência. Alguém pode até dizer, mas a queda do homem pegou Deus de surpresa? Não, Deus já de antemão sabia de todas as coisas. Agora, se alguém questiona por que Deus permitiu que determinadas coisas acontecessem e que contraria muitas vezes até os questionamentos humanos, aí não compete a nós ficarmos questionando a Deus acerca desses pontos. Tem pessoas que ao invés de entender o plano da salvação, eles ficam questionando por que foi que Deus permitiu que Adão e Eva fossem seduzidos pela serpente. Ficam se perguntando por que um Deus de amor permitiria que houvesse essa tragédia na terra. Então, ao invés de nós gastarmos nossas energias mentais, nosso esforço para querer entender estas perguntas ou respostas, ou fazer esses dilemas, vamos entender que diante de todos esses reveses, mesmo que aquilo contrarie a nossa filosofia e até tenhamos uma explicação plausível para isso, vamos entender que um Deus de amor, ele preparou um plano de salvação para que trouxesse a reconciliação àqueles que estavam distantes do Criador. Então, ao invés de eu ficar me preocupando com as feridas que estão abertas, eu tenho que me ocupar com aquele que pode sarar as feridas. Então, no plano divino é assim. Então, nessa epístola, o apóstolo Paulo nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Aqui nós temos esta teologia bíblica que diz assim, bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Todos? Mas por que é que todos? A graça da salvação. Exatamente. A graça de Deus é suficiente. Ela alcança, pela bondade e a misericórdia, todos os homens. Agora, compete aos homens abrirem o seu coração para receberem de Deus a graça e a bondade do Senhor. Então, a nova posição em Cristo. Qual é a nossa posição em Jesus? A nossa posição é que, no passado, nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas, por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, aqui está a cerne, ou a essência da pregação do Evangelho. Muitos questionam até por que Deus não entregou essa mensagem aos anjos. Alguém diz, não é porque o anjo ele dá uma ordem e mata logo. Outro diz assim, mas é porque o anjo tem um poder tão grande que se ele ordenar que morra quem não aceita a palavra, ele tem. Eu não acredito que seja por causa disso, não. Essa obra redentora foi entregue ao homem. Por quê? Porque o homem estava perdido e condenado à morte. O anjo de Deus, os anjos divinos, eles não estavam nem sentenciados à morte, nem perdidos. Ele não iria pregar essa mensagem. O anjo do Senhor, ele é um ministro enviado a favor daqueles que herdam a salvação, mas o anjo jamais iria pregar. Jesus me curou. Como? Se o anjo de Deus não tinha enfermidade. Jesus me livrou da condenação do inferno. Como? Se ao anjo não estava sentenciado isso. O anjo não poderia dizer assim, olha, eu estava na lama do pecado e o Senhor me salvou. O anjo de Deus não poderia pregar essa mensagem. Quem pode pregar essa mensagem? Nós. Então é por isso que a obra da salvação foi entregue a nós. Não simplesmente porque um anjo pode dar uma ordem e matar alguém. Não, isso aí é outro contexto. É outra discussão teológica. Mas a obra redentora foi entregue para nós pregarmos, porque esta obra de Jesus é para mim a nossa salvação, para a cura da minha enfermidade. E o anjo jamais poderia pregar essa mensagem nesse conteúdo. Quem diz que estava perdido e foi encontrado, sou eu, o homem. Quem diz que estava sentenciado à morte, sou eu, o homem. Quem diz que estava enfermo e Jesus o curou, sou eu, o homem. Quem diz que estava na lama do pecado e Jesus estendeu a sua mão para trazê-lo de volta ao seu aprisco, sou eu. Esta é a mensagem e a essência do Evangelho.
Então, no passado, estamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Lembrando que esse privilégio não é porque nós merecíamos, mas é o privilégio no sentido da graça renovadora de Deus em nós. Então, essa doxologia, que é um hino de louvor, gratidão ao grande herói da nossa salvação, o grande protagonista, podemos dizer aqui, ao expor os versículos de abertura da epístola, que está aqui, capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Então ele começa pela frase, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3, onde bendito significa digno de louvor. Então veja que Paulo, com essa doxologia, ele exalta o poderio, a grandeza do nosso Deus, mostrando-nos que nós devemos adorar sim ao Senhor de toda a glória. Então, as bênçãos espirituais, veja aí, as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Então, esta expressão, lugares celestiais, é no sentido de lugares do reino de Deus, que vem de cima, do Pai das luzes, em quem não existe sombra de variação, Deus imutável, isto é, o reino espiritual de Deus. Essa expressão em Efésios, lugares celestiais, tem a ver com o reino de Deus. Com o reino de Deus, que é o aspecto interior e a graça poderosa de Deus, oriunda do trono da sua graça. E essas bênçãos que Paulo invoca aqui, ele não está focalizando nas bênçãos materiais, embora que nós também falemos em bênçãos materiais. Mas a essência da carta de Paulo aos Efésios não é falar das bênçãos materiais, mas sim das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essas bênçãos, elas são mencionadas na longa passagem de Efésios, 1, 3 a 14, tais como, vamos lá. Primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. Então, o objetivo de nossa eleição é para vivermos em santificação. Efésios 1, 4. Predestinou-nos para sermos filhos. Capítulo 1, versículo 5. Nos fez agradáveis a si. 1, verso 6. E remiu-nos por meio do sangue de Cristo. 1, verso 7. Então, veja bem, ele nos elegeu, quer dizer, no momento que ele nos escolheu, o objetivo de Deus era que nós fôssemos santos, para sermos santos. Então é esse o grande objetivo da eleição de Deus em nossa vida. Predestinou-nos para sermos filhos. Então veja aqui que o aspecto maravilhoso do plano de Deus é que ele predestinou-nos para sermos filhos. E aqui eu não vou entrar na discussão da predestinação em si, porque esta é uma doutrina bíblica. Agora, o que pode existir são divergências de interpretações. A Bíblia nos ensina que nós fomos predestinados para sermos filhos. Agora, a discussão de como foi, de como opera essa predestinação, hoje nós não vamos entrar nesta discussão. É a aula número 3, que trata exatamente sobre este assunto. Então, hoje eu vou me ater apenas à enumeração das bênçãos. Mas os aspectos, a doutrina, que envolve tanto a eleição como a predestinação, hoje nós não vamos fazer esta descrição. Ficará para uma outra lição. Mas depois de predestinados, está selado para sempre, para ir para a eternidade. Não vamos hoje fazer esta discussão. Mas o predestinado pode perder a salvação. Também não vou hoje entrar nesta discussão. Então, hoje o que eu quero fazer é uma enumeração dessas bênçãos. Agora, a discussão sobre o assunto eleição, predestinação, creio que vamos deixar para a outra aula. Nos fez agradáveis para si. Efésios capítulo 1, versículo 6. Quer dizer, no momento que Deus aceita o sacrifício do seu Filho por nós, nós também entramos na justificação de Deus e Ele nos torna agradável. Então, o sacrifício foi aceito na pessoa de Jesus
e aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus se torna agradável a Deus. E remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Aqui nós temos o instrumento remidor que nos trouxe de volta para Deus. E acolheu-nos por sua vontade redentora. Capítulo 1, versos 8 ao 12. Veja aqui o monte ou a lista de bênçãos. Por que não dizer a diversidade de bênçãos espirituais, né? Revelou-nos a palavra da verdade, capítulo 1, verso 13. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa, capítulo 1, verso 13, parte B. Essa aqui é a parte A do mesmo versículo. E ainda garantiu a validade da promessa, capítulo 1, verso 14. Então veja aí que no capítulo 1 nós temos aí essa sublimidade de bênçãos. E qual é a nova condição? A nova condição é que agora estamos em Cristo. Significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Então nós temos menção aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 3, Hebreus capítulo 5, verso 9 e o capítulo 9, versículo 12, onde agora em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então aí nós temos a nossa experiência de conversão a Ele aqui está até destacado o nome, para entender que nós fomos ligados ao Senhor Jesus, está em 2 Coríntios 5, 17. Então essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Romanos capítulo 5, versos 11 ao 15. Então estar em Cristo não significa apenas eu dizer oralmente, eu estou em Cristo. Estar em Cristo não significa apenas eu falar em palavra, dizer, eu já aceitei a Cristo. Não, estar em Cristo, aceitar a Cristo, implica dizer, ou inclui dizer, que é uma nova condição, em que nós agora estamos convertidos. Andamos na luz, não mais em trevas, como antes nós éramos, mas agora nós somos uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, no passado, nós estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, mais uma vez, quero reiterar aqui, porque os anjos não anunciam o Evangelho nesta mensagem, porque o anjo, ele não iria pregar que estaria condenado ao inferno, não iria dizer que Jesus havia o curado das enfermidades, o anjo não iria dizer que estava na lama do pecado. O anjo de Deus não. O anjo de Deus, os anjos de Deus não receberam a incumbência de pregar essa mensagem do Evangelho, mas sim aos homens, porque nós podemos dizer que antes estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é que significa isso? Primeiro, a revelação do mistério. Então, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Então, essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16. Eu até já mencionei aqui esse versículo. A plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi o tempo em que Deus escolheu para que ele manifestasse a pessoa de Jesus, e quando ele veio literalmente para executar o plano da salvação. Então Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Capítulo 1, versículo 10. E ao mesmo tempo, essa plenitude dos tempos abrange tudo aquilo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. João capítulo 1, versos 1 ao 3, Hebreus 1, versos 2 e 3, que aqui nós temos essa expressão, a plenitude dos tempos, a revelação do plano de Deus manifesto na pessoa de Jesus. E que esta revelação implica dizer também que todas as demais coisas convergem para Ele. Então, o plano da salvação, a esta obra redentora, a morte de Jesus no Calvário, a nossa vida em Cristo e um dia em que nós nos reuniremos com Ele, também inclui isso aí, a plenitude dos tempos.
implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Romanos 14, 11, 2 Coríntios 10, 5. Então a gente pode aplicar isso tanto no plano da salvação, como a maioria dos escritores bíblicos aplicam isso no sentido do governo milenial de Cristo, quando um dia Jesus reinará sobre a terra e todos estarão reunidos em Cristo, onde Cristo governará durante 1000 anos, mediante a sua obra e através também da sua igreja. Então, nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente na pessoa de Jesus. E a outra expressão é o louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Então envolve aqui judeus e gentios. Quem eram os judeus? Eram todos aqueles da linhagem de Sete, e que incluía as 12 tribos de Israel. E quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram biologicamente da tribo de Israel. Mas quando Jesus veio, ele não veio para salvar somente os judeus, mas incluir também os gentios, formando o que? A igreja. Então a igreja é um povo em que esse povo é formado por diversas nações, judeus e gentios. Então, para Deus, a igreja do Senhor, ela é a junção desses povos. Porque a igreja de Jesus é vista por Deus como a convergência das nações em Cristo. Então não existe nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, porque todos são um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são também os herdeiros da promessa. Vamos ver aí onde entra o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, ele desempenha o papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Então o Espírito Santo aí também é um dos protagonistas principais. É porque protagonismo já é principal, mas ele é o protagonista também, né? Aí o Espírito Santo. Aí vamos aqui, o selo do Espírito Santo, esse símbolo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Está em Tito, capítulo 3, versos 5 ao 7. Então nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, nós temos aqui, Romanos, e o maligno não lhes toca, 1 João 5, 18. Na expressão aqui de que o maligno não tem autoridade sobre aquele que está em comunhão com Deus. Então o selo aí como uma garantia e como posse, propriedade. Temos o Espírito Santo aí não somente como selo, mas agora como o penhor da nossa herança. Esse termo grego, arabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia, primeira parcela. É como se alguém fez um contrato, aí ele diz, não, pode deixar que eu vou depositar a primeira parcela, como um sinal de que o nosso trato, o nosso contrato segue adiante. Então aqui, primeira parcela, garantia, penhor, depósito, é um símbolo dessa, é uma explicação dessa expressão, o penhor da nossa herança. Então o Espírito Santo é o penhor de Deus concedido à igreja, como a garantia de que a igreja tem a glória, a posse, tem o selo da propriedade, tem também a garantia de que o acordo de Deus será cumprido mediante a pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo aí entra como a garantia. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Não é? Quando alguém vai, por exemplo, para um banco, tem banco que empresta, e qual é a garantia que o banco quer? Um penhor. O que é esse penhor? O banco avalia aquele determinado penhor, o banco estipula as condições. Aí você toma emprestado aquele dinheiro e diz assim, olha, a garantia de que eu vou pagar fica aí alienada ao banco, onde? O banco recebe,
e aquele objeto é o penhor, é uma garantia que ele dá. Por exemplo, tem bancos que emprestam dinheiro e exigem uma garantia, até com juros menores. Então, no sentido espiritual, Deus diz, olha, o penhor que eu envio é o Espírito Santo. Ele é a prova, ele é a garantia de que o acordo está cumprido. Não que Deus viesse a quebrar com o acordo, mas Deus está apenas dando um simbolismo para mostrar a excelência da pessoa do Espírito Santo como garantidor, como aquele que garante, como aquele que é a expressão da segurança do seu plano redentor. É uma ilustração isso aí. Então, Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21, 22. Então, vamos concluir. Nessa conclusão, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. O que são as coisas visíveis? É o plano de Deus como nós vemos aos nossos olhos. Mas também existe a obra de Deus de uma maneira que nós não vemos pelos olhos materiais. Deus garante todas. Tanto a realização do plano visível, como também do plano invisível, aquilo que não está ao alcance dos nossos olhos materiais. Mas em Cristo Jesus nós alcançamos. Então, ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Então, na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, a próxima lição nós temos aí eleição e predestinação. Nós vamos analisar se será possível ser dada essa lição agora, domingo, que tudo indica que será o pastor Israel Caldas que dará a lição. Não sei se ele dará essa lição, número 3, ou se ele irá escolher uma outra lição, a última da revista. Mas, de toda maneira, vamos prosseguir com a nossa escola bíblica. Queremos nesse momento, agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta aula. Ao mesmo tempo, agradecer aqui a logística, a produção técnica e a parte operacional aqui do nosso irmão Alberani, que é uma pessoa totalmente qualificada para um trabalho dessa natureza, e a gente só tem a agradecer. E ao mesmo tempo, queremos agradecer aqui, os irmãos que quiserem ver esses slides, podem visitar esse blog aqui, Estudos Bíblicos cebd.blogspot.com. Aos irmãos verem não somente esses slides dessas lições, mas de outras lições para os irmãos estudarem. Então os irmãos pegam a sua lição, estudam, podem acessar esses blogs que têm essas informações, junta com o seu conhecimento, faz aí uma diversidade de informações junta num propósito só, e aí você pode ter uma dimensão melhor dessas aulas para que Deus continue sempre te abençoando. Então, queremos nesse momento agradecer, quero dar aqui uma informação. Essa informação é a segunda Live Kids, não é isso? Segunda Live Kids, data 27 de julho, às 17 horas. Então, corrigindo, 17 de junho, a 27 de junho, né? Dia 27, né? Já agora. Isso, agora último sábado, dia 27, às 17 horas. Quem vai participar contando a história bíblica é a tia Josi, da Assembleia de Deus de Patos, Paraíba. Veja que ela também estará na live, onde vocês terão o privilégio de participarem e adorarem ao Senhor, viu? As crianças, departamento infantil da igreja, já está liberado para as nossas crianças produzirem vídeos e enviar para a tia Daviane, assim como foi feito da outra vez, Vamos divulgar e compartilhar. A live vai ser transmitida no Instagram de Daviane Jerusa. Pronto, então, os irmãos que assistiram essa aula viram aí que foi também no Facebook da Assembleia de Deus Ser Novos e no Instagram também da Assembleia de Deus Ser Novos, Currais Novos. Então, os irmãos acessam. Eu creio que depois a gente pode até, irmão Alberani, disponibilizar o link. Irmão Alberani disponibiliza o link, coloca no
no grupo da igreja, da Setadeb e de obreiros. E os irmãos podem fazer aí os compartilhamentos. Então, que Deus nos abençoe. A graça de Deus esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.